Você tem várias unidades, só que na realidade parece que cada uma das unidades é uma empresa diferente, com uma identidade diferente, uma estrutura diferente, e você que é dono das unidades, dono da rede de franquia, não consegue acompanhar tudo isso. Se a situação é parecida com você, que tem franquias, que tem filial, eu vou te mostrar nesse vídeo como que a padronização dessas estruturas e a otimização delas tem impacto direto no quanto cada uma tem de margem, no quanto cada uma tem de lucro e o principal, em como elas são percebidas pela inteligência artificial em 2026. Eu preparei um material específico para isso e eu quero que você conheça agora nesse vídeo. Eu sou Ítalo Ribeiro, cofundador da Upsend Brasil e especialista em SEO e DO. E eu vou te mostrar isso agora. Já pega papel e caneta para a gente conseguir começar a nossa verdadeira aula sobre SEO e DO. Primeira coisa, a gente tem que entender o que a gente precisa ter em 2026 para que a nossa franquia seja altamente recomendada. Isso serve tanto para franquia quanto para filial. E só para já deixar claro esse vídeo, ele não é um conteúdo para especialista em SEO e DO. Ele é um conteúdo para donos de empresas, para donos de franquias, para donos de filiais, para a gente conseguir acompanhar esse conteúdo, beleza? Então aqui você vai conseguir ter um material para conseguir entender o que você precisa fazer. Qual que é a sequência? É a parte de padronização, escala e dominância dessas estruturas através do uso da inteligência artificial. Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que entender é qual é o custo dessa descentralização. O custo dessa estrutura não está 100% unificada e de o Google não conseguir perceber todas as suas unidades como uma coisa só, entender que elas fazem parte todas de uma mesma estrutura. Então o que a gente tem que entender? Quando a gente tem uma rede unificada é muito diferente, porque toda unidade que ela vê vai ter um padrão. Toda unidade, toda filial tem um padrão de nomenclatura, categoria, produto, serviço que é oferecido ali para conseguir fazer com que o Google entenda que toda vez que uma nova unidade é criada, a sua marca central é favorecida. Ou seja, toda vez que eu criar uma nova unidade, toda vez que eu vender uma nova franquia, a minha marca central ela fica mais forte no Google. E muitas das vezes não é isso que acontece. A unidade começa a concorrer com a própria marca e aí acaba tendo uma descentralização enorme e isso é um problema para a parte, né, financeira da franquia em si. Outra coisa que a gente tem que entender, quando a gente não trabalha essa estrutura da forma correta, a sua autoridade é diluída e isso faz com que a sua marca não consiga ser percebida. Por quê? Porque as suas unidades começam a concorrer uma com a outra e a sua marca começa a ter uma baixa consistência. E aí o Google tem muito mais dificuldade para conseguir realmente recomendá-la, né? E como que isso acontece? Muitas das vezes as suas unidades elas estão com fotos ruins, ou então estão com o horário de funcionamento errado, ou nomenclatura, categoria, são diversos fatores do Google Meu Negócio. Então, o que a gente tem que trabalhar? Trabalhar uma padronização. E esse custo, na realidade, ele se torna um custo invisível. Não ter essa estrutura não ter essa estrutura atualizada, ela faz com que todas as vezes que as pessoas te procurem, elas percebam cada uma das suas unidades como uma coisa diferente. E as suas franquias, as suas filiais, elas devem ser uma extensão da sua marca central. Então isso precisa ser muito bem trabalhado. Por quê? Quando a gente não trabalha essa estrutura, você vai ter o problema de que a parte orgânica das unidades não vai ser mantida. Então, cada vez que você tem esse problema, mais longe do bom posicionamento orgânico você fica. E outra coisa, né? A parte da teoria para a parte da execução prática. Hoje em dia, a gente dá graças a Deus de ter estruturas de inteligência artificial a nosso favor. Só que para isso você precisa entender como utilizá-las. E uma coisa muito importante é a governança da marca. Como que isso pode ser tratado? Ao invés de você deixar para cada um dos seus franqueados ou das suas filiais fazer o próprio trabalho, você já vai desenvolver um material ou um agente que possa auxiliá-las e assim ela vai conseguir direcionar o que fazer em cada uma das etapas do processo. Por isso é tão importante, ao invés de você ter só um manual da marca, você ter um playbook de utilização que seja atualizado junto de um IA para conseguir auxiliar cada uma das pessoas que compram as suas unidades ou dos seus filiais. Beleza? Outra coisa, esses agentes de IA eles podem ser muito utilizados para a parte de conteúdo. Por quê? A franqueadora tem uma estrutura. Ela produz um asset master, né? Uma estrutura que consiga direcionar todas as outras e isso é distribuído por todas as franquias para conseguir criar uma unidade. E aí, a sua identidade fica 100% blindada. A parte de localização, ela vai gerar uma variação para cada unidade, mas seguindo um KV master, né? Uma identidade master. E o resultado, os franqueados não vão precisar perder tempo fazendo esse tipo de criação. Ela vai focar na operação e na geração de resultado. E essa parte fica responsável por você. Só que sim, fica muito mais viável.
E depois vem a parte de metadados. Isso é tudo que está dentro do site, das landing pages, de todas as estruturas responsáveis pelo tratamento das unidades. E o que a gente precisa conferir? A parte do cérebro do SEO, ela é responsável por pegar esses metadados e traduzir para o Google. Só que se as suas estruturas não estão traduzidas, ela vai gerar um grande problema, que é fazer com que o Google não entenda o que você trata, não entenda que problema você resolve. E até aproveitando que a gente já tá mais ou menos na nossa metade do vídeo, eu quero te pedir uma coisa, tá? Se esse conteúdo que até aqui já conseguiu te ajudar, se já conseguiu entender, queria te pedir para se inscrever, já deixar o seu gostei e o principal, já deixa um comentário se você tiver alguma dúvida, alguma ideia de vídeo que você queira que eu grave para conseguir responder a sua pergunta, beleza? Vamos voltar para o nosso conteúdo para não perder a nossa linha de raciocínio. O que a gente tem depois, que é a otimização do Maps. Uma coisa, não sei se você aí do outro lado já jogou um jogo chamado War. Ele é um jogo de dominação de território, que eu acho que quase todo mundo já viu. E o que é o objetivo dele? Você conseguir dominar os territórios específicos do seu objetivo. Como que isso funciona na prática para o SEO e GEO e para as redes e franquias? Você tem que imaginar que cada uma das suas unidades é um território virtual. E esse território virtual precisa ser 100% monitorado. Por quê? Às vezes eu tenho territórios muito próximos que começam a concorrer entre si de forma errada. Ou seja, ao invés de os dois se unirem para ambos ganharem receita e atacar os concorrentes, eles começam a tratar um ao outro como um concorrente. E aí a IA vai detectar esse elo fraco da corrente e não vai recomendar nenhum dos dois de forma apta. O principal, você tem que ter monitoramento para vigiar cada um desses. E outra coisa, detecção, né? Conseguir identificar os pontos cegos, mostrar quais são os concorrentes de cada uma das suas unidades. Para o seu franqueado ou para as suas filiais, isso é muito importante, porque assim você sabe contra quem você está jogando. E esse é o principal objetivo de uma estrutura que seja 100% integrada e tenha unidade de fato. E qual que é a ação? A ação é você conseguir utilizar as ferramentas certas, utilizar as estruturas certas para conseguir te dar esse monitoramento. E uma delas é a Upsend Brasil. Vou te explicar como que isso vai funcionar daqui a pouquinho. E onde que entra o impacto financeiro disso? Quando você tem essa estrutura, tudo isso que eu estou te falando é extremamente voltado para o ganho de receita orgânica. E quanto mais receita orgânica eu tenho, menor o meu CAC fica e maior a minha margem fica. E quanto maior a minha margem, mais dinheiro eu consigo colocar no bolso. Ou seja, mais dinheiro no caixa eu consigo colocar e mais a sua empresa vai valer. Por quê? Porque ao longo do tempo você vai ver que o seu CAC ele vai ir se estabilizando através do orgânico, liberando verba de mídia paga, para que você não precise sobreviver de anúncio. E não sobrevivendo de anúncio, você aumenta a sua margem. Beleza? E aí você consegue liberar ainda mais verba para atacar os concorrentes ou conseguir dominar territórios que organicamente você não conseguiria. Depois, a parte, tratando do valuation. Quando você for vender as suas estruturas, se tiver uma estrutura que consegue não precisar de tráfego pago para sobreviver, tem uma estrutura 100% unificada que consegue fazer com que todas as suas redes se comuniquem entre si, você vai ver o tanto que a sua estrutura vai ser valorizada. E nessa forma, você consegue ter uma estrutura prática. Por quê? Porque você tem dois caminhos para começar a seguir daqui em diante, agora que você sabe dessa estrutura. Ou você pode ter as suas lojas tratando de forma isolada, em que cada uma faz o que quer, ou você pode seguir pelo caminho B, que é ter uma rede automatizada e que realmente tenha dominância. Por que eu estou te falando isso? Porque a Upsend Brasil... Por que eu tô te falando isso? Porque a Upsend Brasil disponibiliza para você um diagnóstico 100% gratuito de todas as suas redes, de todas as suas unidades. É só você vir aqui e solicitar um diagnóstico gratuito, ou lendo esse QR Code, ou clicando no link que tá aqui na descrição. É muito simples, muito fácil. Você quer entender um pouquinho melhor sobre como funciona? Se você já viu que esse vídeo te ajudou e quer entender de forma mais aprofundada tudo que você precisa sobre a parte orgânica da sua empresa, é só você seguir um desses dois caminhos. Ou ler o QR Code, ou clicar no link da descrição. Se você gostou do conteúdo, tem outros dois aparecendo aí no card. Já quero te pedir para se inscrever e ir lá no conteúdo da Upsend Brasil e maratonar. Tem várias playlists e cada uma delas é para um tipo de negócio. É só você identificar qual é o seu e conseguir maratonar todos os vídeos que tem lá. Eu espero que você tenha gostado e te vejo no próximo vídeo.